mais um episódio do nosso quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você é novo por aqui, já se inscreva em nosso canal, já ative o seu lembrete para que você não perca nenhum conteúdo que estamos produzindo para você. E se você quiser participar do nosso quadro, é só você deixar a sua pergunta aqui no box de comentários, que a nossa equipe está sempre de olho e muito em breve ela pode pintar nos nossos próximos episódios. Então vem comigo, Hashtag Pergunte ao Maestro. Você sabe se tem algum registro de onde Mozart aprendeu sobre voz para colocar todas as notas difíceis na região ou nas notas de passagem? Faço essa pergunta para expressar minha revolta com essas áreas. Não fique revoltada com Mozart. É que ele era tão genial, não é? A genialidade dele é uma coisa que tem assim, quando você estuda, é uma coisa tão fora de série que parece que ele não é muito desse planeta. Agora, ele era criança prodígio, estudou com um pai que era músico, a irmã também era musicista. Então, nessa época, estudar cravo, violino, canto, tudo junto, era muito normal, e a gente normalmente estudava com alguns mestres. Agora, registro de com quem eu não tenho, mas é fácil você procurar e encontrar. Agora, o Mozart tinha uma maneira toda especial de escrever. Então, o Mozart jovem, ele escreve de uma maneira que você percebe nitidamente uma influência da ópera séria handeliana, da ópera séria vivaldiana, que ele estudou esses caras. Dá para perceber, não é? E um Mozart rococó, sabe? Dá pra gente perceber, porque se você pensar, esse homem morreu muito cedo. Então, pro tanto que ele escreveu, é impressionante ver a dramaticidade dele. Tem coisas que ele escreve, uma das músicas que eu mais amo dele, que é a Missa em Dó menor, é tão dramático. Eu vou pedir pro Alan colocar aqui o solo do Kyrie. É tão lindo e tão dramático que parece que é um Mozart já lá na frente, sabe? Não parece que é um Mozart clássico, não é? Tem momentos de dramaticidade que você pensa em romantismo, não é? Mas não estou falando que o Mozart é romântico, não é isso não. É a maneira como esse cara tem uma gama dentro das obras dele que é impressionante. Agora, ele realmente escreve no segundo passádio. Então, as músicas do Mozart são difíceis de cantar, tanto para soprano quanto para tenor, porque a maneira como ele gostava da voz eu costumo dizer para os meus alunos que é assim, ó, muita gente começa dando área antiga, depois, logo que sai da área antiga, vai para Mozart. Eu não vou para Mozart, um canto lírico. Eu às vezes opto por ópera handeliana, ópera vivaldiana, e depois ir para um início do bel canto, músicas simples do bel canto, para depois ir para o Mozart, porque é difícil cantar Mozart. Não é fácil. O legato mozartiano é difícil, a região de canto é difícil, se manter nessa atmosfera que ele cria, principalmente nas músicas mais patéticas, não é fácil. Então, é um grande gênio que a gente tem que respeitar. Ele tem um gosto dele, ele escreveu o gosto dele para o pai dele através de carta, ele tem uma série de coisas que dá para a gente pesquisar sobre, e ele tinha os pupilos dele também. Mas eu considero ele como um ser único assim, na história da música. Para mim, é um dos meus compositores que eu mais admiro. Tudo bem, eu não vou dizer que o Handel não é, porque eu amo o Handel, eu acho que ele é genial também. É que o Mozart é genial desde criança, né? Desde criancinha. Então, a pessoa nasceu genial. É puxado, né? Você imagina a cabeça dessa criança, que sempre foi genial e sempre foi incrível e não aceitava ser menos que incrível, não é? Então, lidar com isso também não ia ser nada fácil, principalmente quando você não tem empregos, você não consegue ganhar as coisas que você gostaria de ganhar pelo seu talento, porque você sabe que você é bom, você sabe que você é incrível, não é?
Então a cabecinha dele também não devia ser muito, né? Muito normal. Aconteceu isso com o Handel também, quando ele começou a parar de escrever ópera e começar a escrever oratório, porque ele precisava pagar as contas. Para um compositor da genialidade dele, isso deve ter sido muito frustrante. Né? O que ele amava fazer, ele tem que parar de fazer para fazer outra coisa, para ganhar dinheiro. É a nossa vida de hoje, não é? A gente nem sempre faz o que a gente gosta, às vezes a gente tem que fazer o que a gente precisa. E eles também viveram isso. Mas não tenha raiva do Mozart, não faça isso. Comece a se apaixonar por ele. Escute um trechinho da missa em dó menor, que aí você vai entender o que eu estou falando, a alma dessa pessoa. Ui! Obrigada, maestro. Ai, gente, já tô gravando há muito tempo. Vai! Esse vai ser um ótimo blooper. Vai, Alan. Maestro, você já errou em apresentações? Se eu já errei em apresentações. O meu repertório é um repertório tão difícil, que a gente tem que fazer muita repetição, sabe? Então, é difícil a gente errar. Mas o que acontece cantando com orquestra é que, às vezes, os ensaios são poucos para as restas. Então, você não tem uma intimidade com a orquestra o bastante, com o maestro, para fazer um repertório tão complicado de agilidade. Se o maestro errar o tempo, você não canta direito. Então, a gente pode considerar isso um erro, tá? Eu não dou a minha melhor performance, eu fico com raiva, eu sou ariano, aí a próxima música eu já tô com a cara assim, porque não foi do jeito que eu queria. Eu fiz um concerto nos Estados Unidos, que eu não vou dizer qual é, e com um maestro péssimo, e eu joguei fora o disco. A gente fez um disco, joguei o disco fora, porque eu cantei péssimo, mas a culpa não foi minha. Ele errou todos os meus andamentos. Eu fiquei, a minha coloratura parecia uma risada, que era uma coisa meio tarararararara, ele fazia de tão lento que tava, porque ele achava que a orquestra não ia dar conta de tocar, e aí ele mudou o andamento. Complicado, tá? Já fiz uma audição em Nova York também, eu ensaiei com pianista, paguei o pianista, fazer uma audição em Nova York, sabe? Putz, seria um espetáculo a minha audição. Para agentes, chegou na hora, ele tocou outro andamento. Fiquei com ódio. Depois eu tive que cantar uma outra música, que era uma música, era Morgan, e aí eu tinha que cantar, sabe, com aquela cara de... E a minha cara tava assim. Que ódio. Não tô acreditando nisso. Então, nem sempre a sua performance depende só de você. Às vezes depende de outra pessoa. Por exemplo, eu tenho gravações minhas que eu amo a minha voz, mas que tá horrível o resto. Não tá legal. Ou, às vezes, claro que a gente erra. Sei lá, uma respiração que não veio. Eu vou contar um erro meu, que é um erro, 2 erros muito engraçados. Tem uma área que eu canto, que chama Stile Amare, que tem um recitativo muito intenso. E eu tava meio possuído, assim, sabe? Fazendo recitativo. E aí eu fui um pouquinho antes do maestro. Aí, quando eu fui um pouquinho antes do maestro, eu percebi que eu tinha ido e a palavra era nome. Aí eu fiz nome, porque eu entrei um cabelinho antes. Isso, mas não apareceu. Graças a Deus, na gravação ficou nome. Foi pouquinho. E um outro erro que eu cometi quando eu era muito jovem, que eu nunca mais vou cometer, foi um concerto que eu fiz sozinho com piano, onde eu falava e cantava. E eu decidi colocar uma torre grega, branca, linda, com a jarra de cristal, uma taça maravilhosa de água, para eu tomar, porque eu achava chique. Falei, vou tomar água, aproveito e tomo água, né? Fica uma coisa chique, o cenário fica lindo. E aí, só que eu tomava água falando. Então você terminou de cantar, toma água falando, beleza. Quando eu sentei para tocar, tinha um número que eu tinha que tocar piano, era His Eyes on the Sparrow.
Era nessa música. Quando chegou na hora do I sing because, eu arrotei no meio da nota. Por quê? Tomando água e falando, você engole ar. Foi uma lição que aprendi para a vida. Tomar água tem que ser devagar, na coxia e de canudinho. E tomar cuidado para você não engolir de uma vez, para você não se engasgar. Sabe a pessoa que sai rapidinho da coxia e fala, me dá uma água, e se engasga? Esse é um problema. E falar e tomar água ao mesmo tempo, você pode engolir ar e você arrota. Aí o que aconteceu? Eu arrotei no meio da nota. Aquilo foi tão surreal para mim, assim, porque normalmente eu não arroto, eu tenho dificuldade de arrotar, tenho muita dificuldade. Então, quando eu arrotei, aquilo foi tão chocante que eu fiz um melisma. Depois, sabe? Falei, eu vou fazer um riff aqui em cima desse negócio. E ninguém percebeu. Aí quando terminou o show, eu fui perguntar para as minhas backs que estavam comigo, falei, gente, vocês viram que eu arrotei? Não. Falei, gente, tá gravado. Mas eu consegui salvar ainda. Nunca mais eu fiz isso, de falar tomando água num concerto. Nem coloco água no meu concerto, não tem mais. Tem gente que consegue, eu não consigo. Eu produzo minha própria água aqui, ó. Coça a parte de baixo da sua... com a língua, na parte de baixo da boca, ó. Você vai ver que você produz a sua própria água, você não precisa beber. Eu, quando sinto que tá muito ressecado, não, negócio de tomar água de uma vez... Não. E esses erros que às vezes acontecem num concerto, às vezes o que acontece? Um erro pode se transformar num acerto. Porque na hora que você tem um desencontro, sei lá, com a orquestra, lá, e você resolve, às vezes aparece uma coisa mais incrível num da capo, por exemplo, aparece uma coisa mais incrível. Porque assim, a vantagem de um contratenor cantar um da capo é que eu posso mudar as notas, eu não preciso cantar exatamente o mesmo da capo. Às vezes eu estou preparando um da capo com o meu duo, por exemplo, com o Leonardo Córdoba, e aí eu combino um da capo com ele, quando chega no final da música ele fala, você não cantou, tá? O da capo que a gente combinou, você cantou outra coisa. Eu falei, ai, que na hora eu estava pensando em outra coisa, porque eu tenho tanto hábito de fazer da capo, que eu termino, eu não gosto de fazer a mesma coisa todas as vezes. Se você vir as minhas apresentações, eu tento mudar um pouco os da capo, porque fica chato para mim também. E às vezes eu me perco em que da capo eu tô, se foi aquele que eu fiz antes, se foi o da capo que eu fiz agora. É óbvio que eu tenho que acertar as notas, não é? Elas têm que estar de acordo com tudo que está acontecendo, mas às vezes você vira uma coisa criativa, já aconteceu comigo, de eu mudar o da capo, o maestro olhar para minha cara e falar, nossa, ficou incrível. Entendeu? Então... depende do que é o erro. Mas o erro está sempre na nossa vida, na vida do músico. A gente está sempre com esse problema, não é? A gente não pode errar o piano, não pode esbarrar, a voz não pode quebrar, não posso ficar sem ar. A gente vive nessa tensão. Então, sim, o erro acontece. Agora, o mais importante do erro é você saber como sair dele. E isso é o mais importante. Não fazer uma cara de errei, né? A gente precisa... Eu postei um dia desse, eu ensaiando, errando, porque a gente tem que repetir tantas vezes, que para decorar, para você não errar, não é? Ainda mais você está cantando um repertório como o meu, que é cheio de coloratura, muito da capo, e são, sei lá, 15 músicas, às vezes eu começo um da capo de uma música e termino uma outra, de tanta nota, eu fico, meu Deus, onde é que eu tô? Peraí, entendeu? É muita coisa para decorar. Então, quando eu tô lendo, não tem problema, mas eu nunca canto concerto lento. Nunca. De ópera, nunca. Porque não consigo. Consigo ser o personagem, não consigo ser o Júlio César lendo uma partitura. Não consigo. Tudo que eu posso fazer de cor, eu faço de cor para me entregar de corpo e alma, sabe? Porque negócio de ler, até oratório. Você sabe que a tradição de oratório é cantar lendo com a pasta, certo? Sabe o que eu faço? Eu ponho a pasta na frente, porque meus colegas todos estão, mas eu canto de cor. Eu não leio. E às vezes, se o maestro me permite a minha área, eu canto sem a partitura. Então, por exemplo, Messias, se o maestro permite, às vezes o maestro não permite, às vezes ele quer que todo mundo fique de pasta, né? Eu falo, maestro, na minha área eu posso cantar sem? Ele fala, pode. Eu deixo a pasta na cadeira e canto. Os conjuntos, os duetos, aí eu faço com pasta. Mas a minha área, não, eu quero olhar para a plateia, eu quero contracenar com eles, sabe? Mas o artista precisa aprender a lidar com o erro. Porque se você fica fixo no erro, você vai errar mais. Abandone, desapegue. Desapegue do erro e vá para frente. Porque a plateia às vezes nem vai perceber que você errou.
Ah, gente, deixa eu mostrar para vocês a caixa nova do Mindvox. Olha que chique, com a Belton Store. Eu vou mostrar para vocês. Quem quiser comprar o seu Mindvox ainda vai receber um álcool gel para se proteger, não é? Deixa eu abrir. O Mindvox eu uso de várias maneiras com os meus alunos, principalmente os alunos que que fazem muita força para cantar, porque eles vão ouvir melhor. Ou os alunos que não têm um bom fechamento. Isso, me segura aqui para mim. Mestre. E aqui é o álcool gel, ó, que vem junto com o Mindvox. Eu uso de várias maneiras, porque se o meu aluno tem uma deficiência de fechamento, às vezes, ele não escuta que escapa ar, às vezes eu peço para ele colocar o Mindvox numa posição que ele possa realmente escutar o máximo da voz dele. Se o aluno tem um problema de esforço, às vezes eu peço para ele trocar um pouquinho a posição e levantar um pouquinho o Mindvox para que ele não fique surdo e ele consiga controlar essa emissão. Então tem várias posições do Mindvox para você estudar, mas de uma maneira geral ele ajuda muito, especialmente no aquecimento, para você escutar como está seu fechamento, como está sua pressão. Tá bom? Eu vou pedir para o Alan colocar aqui para vocês a explicação mais detalhada do Mindvox. E aí, curtiram? Então, eu vou aproveitar que a gente está falando de Mindvox e vou dizer que o Fábio, meu produtor, decidiu dar um desconto aos fãs do hashtag Pergunte ao Maestro. R$45 para quem entrar na nossa Belton Store e colocar o nosso código, a nossa palavra-chave. A nossa palavra-chave para os fãs do hashtag, ele diz que é Marconettes. Não acho muito legal Marconettes não, mas tudo bem. Ele está dizendo que é Marconettes. Então, se você quiser adquirir o seu, vá lá, Mindvox 2.0. Maestro, estou amando o quadro. Minha pergunta é, o que seria soul no speaking e qual a diferença dele para o speaking tradicional e para o health belting? Um beijo para você e para toda a equipe do Estúdio SMA. Soul no Speaking é um subregistro avançado que não está no meu livro e você precisa aprender com um professor capacitado, tá? Eu vou fazer aqui para você ver, mas não é uma coisa simples de se fazer. Soul de borda tênue, certo? Então, se eu faço uma nota uou na borda densa e eu faço esse mesmo calling de soul na borda tênue, uou! Isso é soul no Speaking. Eles estão muito próximos, ó. Uou! Uou! Você escuta quase igual, mas eu troquei de bordas, tá? Isso é maravilhoso, porque vai unir o meu soul com o meu health belting, porque se eu for subindo, uou! 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 Aqui já vira health belting. Então, o soul no speaking no agudo é health belting. Qual a diferença do soul no speaking para o speaking normal? Como ele tem muita cavidade oral e orofaringe, ele tem muito punch, mais do que o speaking normal. O speaking que vai para o legit. Então, essa meia cobertura no speaking dá um poder de belting para o speaking. Então, ele está muito mais próximo do belting do que próximo do top voice. O speaking tem gradações. Se um speaking está muito mais próximo do top voice, ele é um speaking mais legit, eu vou descendo, vou fazendo gradações no meu speaking. No curso que eu dei de legit, eu dividi pelo menos em 4 gradações de speaking dentro do legit. Então, agora você fazendo o soul no speaking, ninguém sabe onde você troca de borda, inclusive, porque eu posso atacar na borda tênue, uau! E terminar na borda densa. E eu não fiz clack. Então, o soul no speaking junta muito melhor com o soul normal, não é? Porque a pessoa que não faz soul no speaking, ela pode fazer uau! E aí ela vai para uma voz que não encaixa. Que mesmo que eu gire, faço yeah!
que é um speaking normal, aqui esse speaking natural, uau, não é igual a uau, que é muito mais aberto, não é? Agora, não tente fazer sozinho, porque você pode não estar trocando de borda e vai gritar lá em cima. Não tentem sozinhos. Faz uma aulinha, gente, com um professor capacitado. Porque os professores capacitados, na capacitação, aprendem todos os subregistros avançados. Por que você não escreveu subregistro avançado no seu livro, maestro? Porque eu não quero ninguém tentando fazer isso em casa. Cover do soul de borda densa no high belting. De jeito nenhum. A pessoa vai berrar nos agudos se ela não souber fazer. Soul no speaking, se ela não trocar de borda, ela vai berrar. Entendeu? Tem vários subregistros avançados que eu não quero que ninguém tente. Então, eu parei no soul, que ainda assim eu não explico muito. Porque se eu explicar muito, a pessoa quer fazer, porque a voz da diva eu quero fazer. Não tem. E não tem gravação de nada no meu livro para que ninguém tente fazer. O objetivo é que o livro seja uma inspiração para a pessoa estudar, uma fonte de estudo para a base da técnica, mas que ela faça a aula com o professor capacitado para ele mostrar e dizer, não, você não está fazendo som no speaking, você está subindo de borda densa e isso está parecendo pure belt, tá te apertando, tá errado isso aí, pode parar. E aí você aprende do jeito certo, tá bom?